Bom dia, garotada do sexto ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton, mais uma vez, para estar acompanhando com vocês aí mais uma videoaula, tá? Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, estejam em casa, para que a gente possa voltar às nossas atividades normais o mais breve possível, tá? Gente, o nosso capítulo aí é Macedônia, né? E aí a gente falou na última aula sobre as características do Império Macedônico, a história do Império Macedônico, falamos sobre Filipe II, falamos sobre Alexandre, né, depois conhecido como Alexandre o Grande, falamos da questão de tanto Filipe quanto Alexandre, eles tinham uma fascinação pela cultura grega, eles tinham uma admiração pela cultura grega. Principalmente o Alexandre, tá, gente? O Alexandre, ele venerava a cultura grega não existe, tá? Venerava a cultura grega, tá, gente? E hoje a gente vai falar aí de uma parte, a gente vai falar mais da cultura em si, criada a partir das conquistas de Alexandre, que a gente chama de helenismo, esse período aí, que eu vou já explicar para vocês o que é. Vamos falar um pouco sobre ciências também, aí vamos lembrar das aulas do professor Diogo, um pouquinho também do Glauber, né, em matemática, mas vamos lá. Gente, como eu disse, o Alexandre, ele tinha muita admiração pela cultura grega. Por isso, tá, ele vai reunir a cultura grega, que ele venerava tanto, com a dos povos que ele conquistou, que ele ia conquistando. Lembra que eu falei para vocês que Alexandre conquistava um povo e ele começava uma política de respeito à cultura daquele povo. Então ele não era um dominador que, ao dominar o território, queria impor àquele território a sua cultura, a sua língua, o seu modo de ver as coisas, o seu modo de ver o mundo. Não. Alexandre dominava aquele território, porém ele deixava as pessoas daquele território livre para continuar suas práticas culturais, seus conhecimentos, sua ciência. Entretanto, nós vamos ter aí o que a gente chama de intercâmbio cultural. Intercâmbio cultural, gente, é quando você pega uma cultura, coloca ela em contato com outra cultura. No caso, você pega um povo de uma cultura, coloca em contato com outro povo de uma outra cultura, e aí esses elementos culturais eles vão se misturar, certo? Geralmente, quando eu estou dando aula a respeito de intercâmbio cultural, eu dou um exemplo muito tranquilo. Imagina aí você nas férias viajando para a casa de uma tia que mora em outro estado, não mora aqui no Pará. E aí você vai perceber que se você passar 15 dias lá, o seu modo de falar começa meio que de forma natural a ser moldado aí pelaquele modo de falar da família da sua tia. Você vai começando a pegar o modo de falar deles, o sotaque deles. E aí quando você volta, né, para a sala, até estranho, né? O pessoal faz brincadeira, olha, né, passou 15 dias, já voltou falando assim e tal, não sei o quê. Mas isso faz parte do intercâmbio cultural, gente. Isso é só um exemplo, tá? Mas tem diversas coisas que você acaba absorvendo quando você está num outro ambiente, quando você está com uma família que tem uma cultura diferente da sua. Alguns conhecimentos desse você vai agregar à sua vida. Outros você vai desconsiderar, não vai achar tão importante. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o intercâmbio cultural é justamente essa junção de culturas, tá? Essa soma de culturas. Então o Alexandre ele foi fundamental para que isso acontecesse naquele período. Então o helenismo, gente, basicamente é a soma da cultura grega com a cultura dos povos conquistados por Alexandre, tá? Essa somatória, essa cultura que resulta disso, porque a cultura dos gregos, a cultura dos povos conquistados por Alexandre, mistura tudo isso, a ideia é que surge uma nova cultura. Essa nova cultura vai ter traços gregos e vai ter traços dos povos conquistados. Isso a gente chama de helenismo, certo? Tranquilo até aí, né? Deu para entender um pouco de intercâmbio cultural. Alguns livros chamam de fricção cultural,
tá, gente? Fricção, lembra do carrinho de fricção, né? Ou seja, uma cultura esbarrando na outra e aí elas acaba acontecendo atritos e elas acabam se misturando. Mas eu acho que o mais fácil de se entender é se a gente falar em intercâmbio cultural, certo? Gente, vocês sabem, Alexandre morre muito cedo e aí as terras serão divididas entre os seus generais. Entre os seus generais nós vamos ter o Ptolomeu. O Ptolomeu, gente, ele era um grande amigo de Alexandre e também admirador das culturas dos povos conquistados e da cultura grega. Então ele vai fazer de Alexandria um grande centro cultural. Esse general Ptolomeu, gente, ele ficou responsável pela parte do Egito, tá? Aquela parte do Egito. E lá existia a cidade de Alexandria. Essa cidade, gente, estudiosos, filósofos, sábios do mundo inteiro viajavam para Alexandria porque lá era o centro cultural da época, centro de estudos, tá? E aí, como exemplo, a gente vai ter a Biblioteca de Alexandria, vamos ter museus, zoológicos de Alexandria, jardins botânicos, tudo que era necessário na época para a construção do conhecimento, para a troca de ideias, você encontrava em Alexandria. Aqui, ó, nós temos o museu, uma representatividade aí do que seria o Museu de Alexandria, e aqui o museu na atualidade, tá? Esse Museu de Alexandria, gente, era o que mais tinham livros, códices na época. Porém, já aconteceram várias coisas com ele, né? Ele já pegou fogo, já foram roubadas obras, já sumiram obras e tudo mais. E aí depois revitalizaram ele, fizeram essa obra aqui. E hoje ele está dessa forma, tá? Continua sendo um grande centro de conhecimento, o Museu de Alexandria. Tudo bem? Continuando. Agora a gente vai falar, gente, de alguns sábios helenísticos, alguns pensadores desse período, e eu quero que vocês entendam que esse período é antes de Cristo, então eu quero que vocês entendam também, gente, que muitos desses sábios, desses filósofos, eles criavam suas teorias baseadas em observações, porém ainda não era possível a comprovação no tempo em que eles viveram. Algumas teorias se comprovaram apenas depois da sua morte. Outras teorias se comprovaram estar equivocadas, que a gente vai ver mais à frente. Então, olha só. Entre os sábios helenísticos, eu vou falar de os quatro que eu considerei principais. O seu livro ele tem 6. Tem mais 2 lá, certo? Que você pode dar uma olhada aí também. Eu coloquei aqui os principais. O primeiro, o Euclides, né? O Euclides era um matemático, né? Olha aí o professor Glauber na área, certo? E ele vai fundar uma escola de matemática em Alexandria. É esse camarada aí, gente, o Euclides, que vai estabelecer as bases da geometria. Geometria, se vocês ainda não tiveram contato, eu não sei se vocês já estudaram isso no 6º ano. Se vocês ainda não tiveram contato, gente, vocês vão ter. É muito legal a geometria. É um pouco complicado de se entender, mas depois que se entende, é algo assim fantástico, porque você pode calcular cilindros, volume, triângulos, aqui ó, a partir de fórmulas e tudo mais, hipotenusa, seno, cosseno, é maravilhoso, vocês vão adorar. Tá? Isso, gente, hoje é muito utilizado, muito, principalmente as pessoas que trabalham aí com arquitetura, os engenheiros utilizam demais esses cálculos geométricos. E o nascimento, as bases, foi lá com Euclides, esse sábio do período helenístico. Abaixo nós temos o Arquimedes de Siracusa. Aqui na ideia do Arquimedes, vocês já vão lembrar do Diogo, lá de ciências, tá? O Arquimedes, gente, ele vai observar que os corpos, quando você botava eles embaixo d'água, eles meio que ficavam mais leves. Então, a observação dele
era que os corpos perderiam peso ao serem submersos em água. Tá? Claro que os corpos, teoricamente, não é uma perda de peso, tá, gente? Não é uma perda de massa. Você não entra na água e fica magrinho, né? Mas existe, sim, um fator que meio que dá a ideia de que você está mais leve. É a mesma coisa que você tentar, por exemplo, carregar... você está tomando banho, vamos supor, com seu irmão aí na piscina. Você tenta carregar ele fora da piscina, você tem dificuldade. O peso dele causa dificuldade. Agora, se vocês dois estiverem dentro da piscina e você fizer a mesma coisa, tentar levantar seu irmão, você vai ver que com o corpo dele dentro d'água, é como se ele ficasse mais leve, é mais fácil de carregá-lo, certo? Então, depois veio o cálculo para isso, né? E o cálculo é peso menos empuxo. Empuxo, gente, seria a força que a água faz contrária, a força que a água faz para cima. Isso é igual a massa. Então, existe aqui, que eu não sei a medida, desculpa, tá? Mas eu vou até perguntar para o professor Diogo mais tarde. Existe uma medida aqui, que é o empuxo, certo? Que é um valor, X. E tem o seu valor, que é o seu peso. Vamos supor aí 30 quilos. Então, você colocaria aqui, ó, 30 quilos menos o valor do empuxo. Essa seria o valor da massa desse corpo dentro d'água. Se é uma subtração, então não vai ser o valor normal de 30. Então, vai ficar mais leve. Entenderam? Se é uma subtração, se eu estou tirando o peso, o empuxo do peso, então significa que fica mais leve. Certo, gente? Então, essa observação também bem antes de Cristo, tá? Sábios helenísticos, vamos continuar com os dois últimos, o Aristarco e o Ptolomeu. Gente, agora, basicamente, o que a gente vai falar aqui tem relação ainda com as aulas do professor Diogo, de ciências, certo? Então, vamos lá, olha só. Aristarco, gente, ele vai afirmar o seguinte, ele vai afirmar que a Terra gira em torno do Sol e de si mesma. Olha que interessante. Quer dizer que Aristarco, lá, bem longe, antes da invenção da luneta, antes de ter um instrumento que pudesse observar os astros, observar o universo, observar o espaço, ele já dizia, por outras observações, já afirmava que a Terra girava em torno do Sol e de si mesma, ou seja, a Terra fazia dois movimentos. Movimentos esses que ou vocês já estudaram com o professor Diogo ou ainda vão estudar, que a gente chama hoje de translação e rotação da Terra. Certo? Ou seja, muito tempo depois foi comprovado a ideia de Aristarco. E ele ainda afirmava mais que a Lua também girava em torno da Terra. A Lua não girava em torno do Sol. Segundo ele, a Lua girava em torno da própria Terra. O último, gente, que a gente vai falar, o mais curioso, é o Ptolomeu. Ptolomeu, ele vai afirmar que a Terra estava no centro do universo e que todos os demais astros giravam em torno dela. Então, para Ptolomeu, ó, bem aqui no centro do universo você tinha a Terra, não dá para aumentar. Bem aqui no centro você tinha a Terra e ao lado dela, ó, bem aqui a Terra e ao lado dela a Lua, os outros planetas, Vênus, Mercúrio, Júpiter, o próprio Sol giravam em torno da Terra. Essa teoria, gente, foi chamada de geocentrismo. A Terra no centro do universo, certo? Ah, professor, por que o senhor falou que Ptolomeu, essa questão que foi curiosa? Gente, foi curiosa porque depois se comprovou justamente o contrário do que acreditava Ptolomeu. Se comprovou que, na verdade, no centro do universo não está a Terra, e sim o Sol. Então, se comprovou que o geocentrismo estava equivocado. Ah, então ele não soube observar direito, né? Não teve muita importância. Gente, Ptolomeu foi importantíssimo. Durante muito tempo se acreditou na ideia geocêntrica. Inclusive na Idade Média, o período em que a Igreja Católica dominava, se acreditava ainda
Igreja Católica, ó, então depois de Cristo, se acreditava ainda na ideia do geocentrismo. Ah, tio, mas ele estava errado. Sim, ele estava equivocado na ideia dele. Mas isso não tira o peso de ele ter sido um dos primeiros a questionar isso, a querer saber a respeito disso e a criar uma ideia sobre isso, tá? Se depois comprovaram que ele estava errado, é porque queriam estudar a mesma coisa que ele já havia dito. Porém, as pessoas que comprovaram, o Galileu Galilei, por exemplo, ele já tinha alguns meios mais avançados para fazer esse estudo, tá? Prosseguindo aqui, gente, herança do helenismo. O que é herança, gente? Herança é aquilo que fica de bom para a gente, né? Herança é aquilo que deixam para a gente. Então, qual é a herança do helenismo? A herança dessa junção de culturas, dessa junção da cultura grega com cultura de povos conquistados por Alexandre, dessa junção de sábios, de filósofos, de pesquisadores ali na cidade de Alexandria, o grande centro cultural da época. O que é que isso deixou para a gente? Gente, todos os exemplos que eu coloquei aqui para vocês dos sábios, os conhecimentos que eles... os conhecimentos, as teorias, o que eles escreveram, o que eles falavam, isso aí serviu de fundamento para a construção do conhecimento de mundo, de muitos estudos que nós temos hoje. Quando eu falei para vocês aqui do Euclides, eu falei da importância aqui que isso tem hoje para a gente, a importância disso daqui hoje para a gente, na construção de embarcações, na tecnologia utilizada aí para submarinos, é utilizado cálculos desse tipo e cálculos geométricos, na nossa observação aí, formação, criação de calendários, é observado essa junção. Aqui, como eu disse, a importância de Ptolomeu não é em si a ideia dele de geocentrismo, porque isso estava errado. A importância é de busca do conhecimento, de criar-se uma teoria, e a partir dessa teoria você faz com que outras pessoas também busquem ou comprovar ou refutar a sua teoria. Então, Ptolomeu foi importantíssimo para iniciar essa discussão sobre o que estava no centro, o que estaria no centro do universo. Essa foi a importância dele, tá, gente? Ah, ele estava errado? O estar errado aqui para a gente é um mero detalhe, gente. A importância é que ele pesquisou, ele foi atrás, ele questionou, ele criou a teoria. E isso serviu de combustível para que depois outros sábios, outros estudiosos se debruçassem. Bora ver se o que esse cara pensou aqui é verdade mesmo? Porém, eles chegaram à conclusão, já com outros mecanismos, de que estava equivocado. Mas valeu aí Ptolomeu por ter dado aí o primeiro chute na bola com relação a essa problemática, tá? Outras heranças. Gente, a troca de ideias, o aprofundamento de conhecimento entre povos de diversas partes do mundo é fundamental para a construção do conhecimento, tá? Em todas as ciências. A gente está numa aula de história, mas aqui nós já falamos hoje bastante sobre ciência, sobre matemática. Existe na história o fundamento de várias outras ciências, mas, gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a troca de ideias é fundamental. E eu vou dar um exemplo para vocês como isso está vivo hoje. Hoje a gente está passando por um processo de pandemia, todos vocês estão cansados de saber, temos um vírus aí, um vírus perigoso, um vírus que pode causar a morte em alguns casos. Está um desespero danado para se encontrar o remédio, o medicamento que possa tratar, para se encontrar a fórmula de uma vacina. É aí que entra a atualidade, a ideia dos helenistas, a ideia do helenismo. Você tem hoje vários países que estão em parceria com cientistas de outros países. Você tem, por exemplo, Portugal em parceria com França para desenvolver uma vacina, e aí sempre que um país descobre algo a mais sobre aquele vírus, transmite para os outros países, para que os outros países também possam se cuidar. Assim que sair o medicamento em um determinado país,
que seja comprovada a eficácia, esse medicamento vai ser alertado aos demais países também, gente. Isso é a troca de ideias entre cientistas de diversas partes do mundo. E isso é muito importante, gente. Hoje em dia tem pessoas que fazem intercâmbios. O que é o intercâmbio? Você sai do seu país para estudar numa universidade em outro país. E lá você vai ter contato com uma realidade diferente do seu país, com conhecimentos e culturas diferentes. Isso são trocas de ideia. Na própria internet, hoje nós temos acesso a vários conhecimentos, de vários estudos, várias pesquisas de diversos países, certo? Então, a maior herança deixada pelo helenismo para a gente foi a busca do conhecimento e a ideia de que a troca de ideias de uma pessoa para com outra, de um país para com outro, essa troca é fundamental, gente, para o aprofundamento do conhecimento. Um país fechado, um país que não aceita ideias científicas de outros países, que não aceita ideias médicas de outros países, ele acaba ficando isolado em suas ideias. Então pode ser que demore mais para conseguir responder as perguntas. Estão entendendo? Às vezes a gente está se batendo. É a mesma coisa que você está na sua casa ali. Eu vou dar um exemplo para vocês do nosso cotidiano quando a gente ficava em sala de aula. Você está lá na sua casa, tem um exercício para fazer, tem uma questão que você não consegue entender, você não consegue fazer, e o professor disse que só ia ganhar ponto aí quem tivesse feito todas, né? Você fica meio desesperado, mas a aula do professor é só depois do intervalo. Olha aí a oportunidade, né? E aí você chega na sala e você conversa com seu amigo e diz assim: ô colega, você fez a questão tal? E aí o colega diz assim: fiz, pô, fácil. Eu não entendi, me empresta aí. Olha só a troca de ideias. Tio, mas isso é cola. É cola, mas você está trocando ideia com seu amigo. Aquilo que você não entendeu, o seu amigo entendeu. E aí ele conseguiu responder. E pode ser que você tenha respondido alguma questão que o seu amigo não tenha feito. E aí essa troca de ideias, estou falando de troca de ideias. Troca de ideias é o seu amigo falar: eu respondi isso, isso. Porque eu entendi isso, e seu amigo lhe explica e você monta a sua resposta. Isso não é cola, isso é troca de ideias. Agora você só pegar o caderno do seu colega e sair escrevendo o que ele fez, mas você nem leu, você continua sem entender. Se o professor fizer aquela pergunta para você, você não vai saber responder. Isso é cola, você não aprendeu, você copiou do seu amigo. Agora, se o seu amigo lhe explicou, lhe mostrou a questão, lhe mostrou onde ele achou a resposta e por que ele acredita que é aquela resposta, e você compreender, aí aconteceu troca de ideias. Aí tanto você quanto seu amigo estão crescendo. Você porque agora passou a entender, o seu amigo porque entendeu e já está revisando aquilo que ele entendeu, então está fixando mais ainda aquele conhecimento no subconsciente dele, certo? Gente, então, essa troca de ideias, ela é fantástica, ela é fundamental. Aqui eu trouxe para vocês, gente, lembra aqui do camarada que se enganou aqui? Pois é, a gente chamou isso aqui de geocentrismo, né? A Terra no centro. Depois, a gente chega à ideia que a ciência hoje tem como um fato, uma verdade. O centro do universo é o Sol, no caso da nossa Via, né? Nossa Via Láctea. É o Sol, gente. Os demais países, tira isso daí, não é país não. Os demais planetas, tô doidinho. Os demais planetas, incluindo o nosso, a Terra, eles estão em órbita, eles estão ao redor, mas o centro seria o Sol, certo? Gente, tenham todos um excelente dia. Tem um exercício aí para vocês, página 28, 29, 30 e página 31. Façam, fiquem com Deus e até a próxima.